A paz dos meus irmãos. Amém. Que bom que nós estamos aqui. Estou muito feliz por estar aqui juntamente com todos os irmãos, né? Fico muito feliz também pelo convite. Esperamos quase mais de um ano para estarmos aqui, né? Já fazia um ano e pouquinho que a nossa tia Kel, né, tinha nos convidado, e ansiosamente nós estávamos desejosos de estarmos aqui. E fico muito feliz por poder servir, né, a igreja onde eu também congrego, na Assembleia de Deus. Sou pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, Santa Catarina. Sou um pastor, né, da nossa conversão, da CGADB, e fico muito feliz por estar aqui com os irmãos também de todas, de várias igrejas, amém? E nós louvamos a Deus por cada um de vocês, porque na verdade aquilo que nos une é uma visão de reino. Nós estamos unidos aqui com uma visão de reino. E estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui no 3º seminário, preparando crianças para o arrebatamento. E eu queria convidar vocês para abrir a palavra. Hoje será uma palavra direcionada aos líderes, né? E amanhã à tarde nós estaremos palestrando também sobre o tema, né, sobre criatividade. E amanhã eu vou trazer alguns recursos. Talvez alguém já conhece, né, os meus recursos, mas nós estamos aí para, né, ampliar a nossa aula amanhã. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, que é o tema que foi escolhido. Nós vamos estar falando sobre o tema. Versículo 1 já foi lido nessa noite, né? Mas nós queremos falar a respeito desse tema. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam também idôneos para ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que limita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Amém. Todos nós sabemos que aqui, né, foi uma epístola direcionada a Timóteo. E Timóteo, na verdade, foi um bom fruto de um bom ministério com crianças. Eu sou apaixonado pela história de Timóteo. Me identifico muito com a história de Timóteo, porque Timóteo ele foi gerado através de um investimento, através da sua avó, através da sua mãe, que investiram na vida de Timóteo. Quando nós lemos sobre Timóteo, nós sabemos que Timóteo foi o primeiro pastor da Europa, um dos primeiros pastores da igreja de Éfeso, um jovem que tinha uma liderança tão expressiva e tão importante naquela época, que Paulo escreveu 2 epístolas direcionando Timóteo em relação ao desenvolvimento do seu ministério. Mas eu sempre digo que Timóteo foi o que foi e alcançou o que alcançou e desenvolveu o seu ministério de uma maneira tão excelente, porque antes de ele alcançar esta posição, teve Lloyd e teve Eunice. Amém? Amém. Timóteo foi gerado dentro da sua casa. Sempre quando eu falo de ministério com crianças, eu sempre digo que não tem como dividir ministério com crianças da família, porque biblicamente o ministério com crianças começa através da família. A família é a verdadeira responsável pela construção do entendimento sobre Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos isso, que os pais são os verdadeiros responsáveis pela formação da visão sobre Deus. E nós, professores, pastores, líderes, a igreja, o nosso papel é promover esta parceria entre família e igreja, com o único propósito, para que as crianças que fazem parte da nossa igreja ou fazem parte da nossa comunidade
tenha a oportunidade de conhecer a Deus. Amém? Mas Timóteo, ele foi gerado, e a Bíblia às vezes não traz todos os detalhes, mas Timóteo foi gerado no culto doméstico. Timóteo foi gerado no estudo sistemático da palavra de Deus, porque Paulo ele deixou bem claro: tu conheces as sagradas escrituras desde a sua meninice. E quando a Bíblia fala meninice, a Bíblia está falando desde muito pequenininho, desde muito cedo. Tu conheces as sagradas escrituras que podem fazer o quê? A diferença na sua vida. Olha que interessante, quando nós lemos aqui Paulo falando para Timóteo, e ele dando essa exortação, porque as duas epístolas de Timóteo nós percebemos uma chamada, uma exortação, e muitas vezes nós também percebemos muitos direcionamentos da parte de Deus para este jovem ministro. E no versículo 1, eu acho muito lindo, quando Paulo diz assim: pois tu és o meu filho. Aqui ele está falando, de paternidade. Ele está falando: tu és o meu filho. Aqui está falando de relacionamento. Aqui está falando de cumplicidade. Aqui está falando de algo muito interessante. E eu quero começar a minha palestra falando: não tem como gerar discípulos sem que haja esta aproximação. Amém? Eu vou falar um pouco depois, mais à frente, sobre discipulado infantil. Não tem como gerar novos discípulos sem que nós tenhamos esse entendimento, essa aproximação. E ele estava falando: tu, pois, meu filho, fortifica-te. E quando ele fala fortifica-te, ele está falando, e ele está dando aqui, o segredo para que ele pudesse se fortificar. Ele está dizendo: te fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Nessa noite Deus está te dizendo: fique firme. Nessa noite Deus está dizendo: você será fortalecido pela graça que há em Cristo Jesus. Amém? Nós dependemos e somos carentes da graça de Deus. O ministério infantil tem se transformado, na verdade eu sempre tenho dito isso, que ministério infantil não é um parque de diversões. Ministério infantil é um campo de guerra. Mas Deus nos trouxe nessa noite para sermos fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus, para lutarmos esta guerra com a convicção de que desta guerra nós já sairemos vencedores, porque aquele que está conosco, Ele é poderoso para nos dar a vitória. Amém? Eu estava pensando sobre o tema: eis que se levanta um grande exército. E este exército não está se levantando no seu entendimento. Esse exército, quando nós falamos de exército, ministério infantil no Brasil, não está se levantando pelos seus diplomas. Esse exército que está se levantando no Brasil não está se levantando na sua sabedoria. Nós temos a convicção que em todo o Brasil quem está levantando um grande exército é o Senhor Jesus, o comandante desse exército. É Ele que levanta. Nessa noite o Espírito Santo está te dizendo: é Ele que te levanta. Eu não sei como você chegou aqui nesse seminário. Eu não sei como é que você entrou aqui nesse seminário. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Existem muitas dificuldades, muitas limitações, muitas barreiras para o exercício do ministério com criança nesses últimos dias. Mas nós estamos aqui com esse entendimento: é Ele que levanta. Amém? É Ele que usa. É Ele que se manifesta através das nossas vidas. É Ele, o dono do exército, que sopra o nosso nome. Esse exército que está se levantando em todo o Brasil, ele é um exército poderoso. Sabe por quê? Porque o nosso capitão, ele é poderoso. Amém?
Esse exército se levanta para defender as crianças. E quando eu falo em defender as crianças, nós entendemos que as nossas crianças, a fé das nossas crianças, ela está sendo atacada. As nossas crianças, elas estão sendo atacadas espiritualmente. Todos nós que estamos na prática diária do ministério com crianças nas nossas igrejas, nós percebemos quantos problemas as nossas crianças estão enfrentando. Elas estão sendo bombardeadas por todos os lados. Nunca se ouviu falar tanto de ansiedade infantil. Não se falava de síndromes que hoje, são bombardeadas no nosso meio, como déficit de atenção, hiperatividade, o SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, problemas de memória, problemas nas emoções. Como as nossas crianças estão sendo bombardeadas por tantas outras questões. Há um vazio na alma nessa geração. Há um vazio na alma de muitas crianças, qual são alvo da nossa intervenção pedagógica nas nossas igrejas, todas as terças, quintas e domingos. Há, infelizmente, muitas crianças que têm tido a sua fé desconstruída. E eu falo muito sobre isso, a desconstrução da fé. Como o inimigo está tentando desconstruir a fé da próxima geração. Como o inimigo está usando todas as suas estratégias, todos os seus projetos, para que a fé da próxima geração seja desconstruída. Nós temos atendido crianças que dizem: pastor, eu não entendo o que está acontecendo comigo. São crianças que têm tudo, mas ao mesmo tempo têm uma dificuldade de se sentir felizes. Como nós estamos vendo as crianças de hoje em dia, quando nós falamos que há um vazio dentro desse entendimento das crianças, e quando a igreja não tem a resposta para esses problemas, há alguns sintomas que têm acontecido no meio da igreja quando se fala de crianças. Por exemplo, hoje nós estamos com uma multidão de crianças igrejadas nas nossas igrejas. O que seriam crianças igrejadas? São aquelas crianças que estão na igreja, participam das atividades da igreja, participam do congresso, DBF, participam de todas as atividades que são produzidas na igreja, mas infelizmente ainda não são igreja. Por quê? Porque ainda não aceitaram Jesus, não se arrependeram, não nasceram de novo. O que tem de crianças que verbalizam frases como: a igreja é chata, se eu tivesse autonomia, não seria aqui que eu estaria. Frase como: eu não creio mais como a minha mãe crê, como o meu pai crê. Aí nós falamos então que as nossas crianças, elas estão sendo bombardeadas, e muitas delas já estão apostatando da fé. E eu falo muito sobre isso, da apostasia infantil. E todos nós sabemos que a palavra apostasia significa abandono voluntário da fé cristã. E quando nós falamos apostasia infantil, nós estamos falando abandono voluntário da fé cristã ainda na primeira infância. Quando nós falamos então sobre o abandono da cosmovisão cristã, que tem crescido de forma alarmante no meio das nossas crianças, o que seria o abandono da cosmovisão cristã? Todos nós sabemos que a cosmo é a maneira como é o universo, visão é como eu enxergo. Quando eu falo cosmovisão, eu estou falando a maneira como eu enxergo o mundo. Então, quando eu falo o abandono da cosmovisão cristã, eu estou dizendo que muitas crianças que frequentam as nossas igrejas, que participam dos nossos cultos, que participam da escola bíblica dominical, já não acreditam em doutrinas fundamentais da nossa fé, já não enxergam as coisas na visão fundamentada na palavra de Deus. Há um vazio teológico que tem invadido o ministério com criança. Então nós entendemos que as nossas crianças, elas estão sendo bombardeadas, e há realmente uma tentativa de desconstruir a fé da próxima geração. Mas nessa noite
nós podemos alegrar o nosso coração, porque um exército se levanta. Amém? Um exército se levanta. Um exército poderoso. Amém? Nós não somos poderosos somente nos recursos, pedagógicos. Nós não somos somente poderosos na nossa pedagogia, na nossa didática, que é muito importante quando falamos e trabalhamos com criança. Mas nós somos um exército poderoso. Por quê? Porque aquele que nos alistou para a batalha, ele é poderoso. Amém? E nós estamos nos levantando. E esse exército que quer fazer a diferença, e aqui eu faço uma pergunta: quantos querem fazer a diferença no ministério com crianças? Amém? Eu tenho visto que muitos líderes estão no ministério com criança e entraram nesse ministério pela porta do entretenimento. Tem muita gente achando que é só colocar um laço colorido na cabeça, uma roupa colorida, cantar umas músicas que movimentam, que faz a criança se alegrar, e acha que isso é tudo. Claro que nós podemos sim colocar um laço, as irmãs, numa visão voltada para as crianças, uma visão lúdica, uma visão de encher os olhos, uma visão criança centro, uma visão que a criança pode entender. Claro que nós podemos. Mas nós podemos ter tudo, podemos ter boa roupa, bom recurso, bons livros, bons diplomas, mas se nós não tivermos a palavra de Deus, nós não temos nada. Então esse exército que se levanta para fazer a diferença tem que realmente se comportar de uma maneira diferente. Amém? Eu acredito que Deus está levantando uma geração de líderes no Brasil todo, e por onde eu tenho ido, eu tenho visto. Deus está levantando uma geração de líderes que trabalham no ministério infantil com propósito, com visão, com discernimento, com estratégias dadas pelo próprio Deus. E toda esta tentativa de desconstrução de fé, quando nós lemos na Bíblia, eu falo sobre uma palestra, as estratégias do inimigo na desconstrução da fé das nossas crianças. É uma palestra bem direcionada, mas eu quero dizer para vocês que desde que nós lemos a Bíblia, nós percebemos, por exemplo, quando Deus lançou uma promessa sobre uma geração, dizendo que viria o libertador de Israel, Moisés, não é verdade? Olha, vai vir um libertador. Foi uma palavra liberada de Deus, foi uma promessa liberada para aquela geração. Qual foi a estratégia do inimigo? Vamos matar todas as crianças. Vamos matar todas as crianças. Vamos matar toda a geração. Esta promessa não pode se cumprir. Essa promessa não pode acontecer. Mas Deus foi dando direcionamento e a promessa se cumpriu. Por quê? Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Mas quando Deus disse: olha, vai vir o Salvador do mundo, que era Jesus, a mesma estratégia: vamos matar todas as crianças, vamos fazer com que todas as crianças morram, para que a promessa não se cumpra. Existe uma palavra de Deus liberada sobre a nossa geração. Existe uma palavra de Deus liberada sobre os nossos filhos. Existe uma palavra de Deus liberada sobre as nossas crianças das nossas igrejas. Existe uma palavra de Deus liberada, quem sabe, sobre aquela criança que você é professor da escola bíblica dominical. Há um projeto de Deus sobre cada criança. Uns serão missionários, outros serão pastores, outros serão líderes, outras serão mulheres de pastores, outras exercerão autoridade de liderança segundo o coração de Deus. Há uma promessa liberada sobre as nossas crianças. Qual é a estratégia do inimigo? Vamos destruir a próxima geração. Ideologia de gênero, jogos eletrônicos, mídia na internet, desconstrução da cosmovisão cristã, desconstrução da identidade. Vamos desconstruir a próxima geração. Esta é a estratégia do inimigo. Mas Deus está levantando um grande exército. Oh, aleluia!
Deus está levantando um grande exército. O inimigo está tentando matar a próxima geração. O inimigo está tentando desconstruir identidade de gênero, desconstruir identidade cristã, desconstruir a identidade bíblica, desconstruir tantas coisas. Mas Deus está levantando um grande exército. Amém? E este exército que vai fazer a diferença tem que ser um exército diferente. Enquanto eu estava ali meditando nessa palavra que Deus me deu para trazer nessa noite, existem algumas coisas que nós não podemos perder como líder de criança. Esta visão infantilizada do ministério com criança tem que terminar nosso meio. Antes era qualquer um podia cuidar de crianças, qualquer um poderia ficar com as crianças. É só mesmo para tirar as crianças do culto, levar lá para uma sala. É só porque a gente tira as crianças da igreja porque elas incomodam, a gente tira as crianças da igreja porque elas fazem barulho, a gente tira as crianças da igreja porque os pais não conseguem ficar no culto uma hora cuidando dos seus próprios filhos. Então temos que tirar as crianças da igreja, né? Esta visão infantilizada. Muitos líderes têm uma visão tão infantilizada que transforma os cultos infantis paralelos num parque de diversão. Tem bolinha, tem bolacha, tem suco, tem televisão, tem filme, mas não tem palavra, não tem unção, não tem presença de Deus. Tem pipoca, mas não tem palavra. Esta visão infantilizada do ministério com crianças, esta visão distorcida, a qual nós precisamos defender a visão correta. Eu sempre tenho dito que em muitas igrejas o departamento infantil nasceu de uma visão distorcida. Não tem quando você chega na igreja como professor de criança e um pai chega e já pergunta assim: vai ter cultinho hoje? Quantas vezes nós ouvimos isso? E muitas vezes a família pergunta, não é porque ela está preocupada do que a criança vai receber lá no culto infantil paralelo. Ela pergunta porque ela quer ficar livre do filho e da filha. É uma motivação errada. Tem muitos pais que usam o departamento infantil como se fosse um guarda-volume. Vamos lá, começou o culto, então estou com um volume muito pesado, um volume que corre na igreja, um volume que é criança, que faz barulho, um volume que não deixa prestar atenção. Então eu vou lá entregar o guarda-volume, né, o volume no guarda-volume, que é o departamento de criança, e vou buscar esse guarda-volume só depois que terminar o culto. E muitos pais assim, visão distorcida. Mas Deus está levantando líderes com a visão correta, que defende a visão correta. Nós, na verdade, não tiramos as crianças da igreja. Na verdade, nós levamos as crianças para um lugar específico. Amém? E quando eu falo um lugar específico, eu falo um lugar preparado para a criança. Eu falo um lugar que pode ser simples, que pode ser conforme a nossa limitação, mas é um lugar pensado para a criança. A criança chega e diz: nossa, aqui é a minha igreja. A minha igreja se preocupa comigo. Olha que sala linda, olha que sala decorada. Tem amor, tem afeto, tem abraço, tem toque, tem olho, tem afetividade. Isso é tudo. E quando nós levamos as crianças para esse lugar específico, é nesse lugar específico que nós temos a oportunidade, como um exército que tem o propósito de edificar, de construir a fé da criança. Então nós, nesse lugar específico, é a oportunidade de discipular, orientar, ensinar, muitas vezes até evangelizar. Quantas crianças se convertem no culto infantil, nas EBFs, nas escolas bíblicas dominicais? Por quê? Porque nós estamos falando de Deus e das coisas de Deus numa linguagem que a criança pode entender. Isso é a diferença. Quando alguém pergunta assim para mim: por que tem que ter culto infantil paralelo? Por que tem que ter escola dominical para criança? Por que tem isso para criança? No meu tempo não tinha. No meu tempo eu dormia debaixo do banco da igreja. No meu tempo a minha mãe me dava um beliscão e eu tinha que ficar quieto. Gente, era no teu tempo. Hoje as crianças são diferentes. As crianças de hoje não são como as crianças de antigamente.
E as crianças aprendem de uma maneira diferente. Nós precisamos deixar de ter uma visão tão infantilizada do ministério de crianças. Esses dias atrás, eu fui dar carona para 2 adolescentes da minha igreja. E quando eu fui dar carona, porque eu fui levar eles para casa, não tinha onde, não tinha como, eu fui levar eles. E daí no trajeto até a casa deles, eu falei: pastor, o senhor é pastor de criança? Eu falei: sim, eu sou pastor de criança. Ah, pastor, que bênção que o senhor é pastor de criança, porque no meu tempo, pastor, no meu tempo, ele contou assim: sabe, pastor, no meu tempo, quando nós íamos para o culto lá, para a salinha, na linguagem, né? Nós botávamos o pé na salinha, a professora ligava o DVD, botava um CD, esmiliquido. Pastor, todo domingo era esmiliquido. Assistia o esmiliquido e depois era quissuco. Lembra do quissuco que marca a boca? Gente, como eu tomei quissuco? Era quissuco com bolacha. Todo domingo, pastor, esmiliquido, quissuco e bolacha. Ela mudava só o sabor, às vezes era morango, abacaxi, mas era todo domingo, pastor. Eu passei a minha infância na igreja, todo domingo, ouvindo esmiliquido e tomando quissuco e comendo bolacha, todo domingo. Quando eu olhava para ela, pastor, na igreja, nós botamos até um meio apelido nela: ó, irmã do esmiliquido. Gente, eu ri que nem vocês, mas depois de rir eu chorei, porque o Espírito Santo me fez lembrar. Eu não quero ser conhecido como um professor que passou esmiliquido e deu quissuco e bolacha. Eu quero ser conhecido como um professor que tocou na vida da criança. E quando a criança olhar para mim e dizer: foi com ele que eu recebi o batismo no Espírito Santo. Foi com ele que eu aceitei Jesus. Foi com aquela professora que levava uma folhinha, lá uma folhinha tão simples de ver, mas naquele dia eu fui tocado por Deus e entreguei a minha vida para Jesus. Eu acredito que Deus está levantando uma geração, um exército poderoso de líderes. E aqui tem algumas características que eu gostaria de falar. Uma das coisas que jamais nós podemos perder: líderes cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder essa sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dirige, que nos orienta. Tem muitos professores hoje em dia tão focados no recurso. Claro que é bom o recurso, é necessário trabalhar com criança, mas tem muita gente: eu não tenho dinheiro para comprar tal recurso, então não quero trabalhar com criança. Trabalhar com criança é tão difícil, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Nessa noite, o Espírito Santo está te falando: sabe qual é o maior recurso que Ele quer usar? Não é a sua folha de EVA, não é a sua aula bem planejada, isso é tudo muito importante, mas o maior recurso que Deus quer usar é a tua vida. É a tua vida. É você que Deus quer usar. Por isso nós precisamos, gente, para fazer diferença nos dias de hoje do ministério infantil, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que tem de criança perturbada, o que tem de criança oprimida, o que tem de criança que vem para a nossa igreja com problemas espirituais terríveis. E se o líder não tiver a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, se o líder não estiver cheio de Deus, essas crianças vão crescer na igreja com esses problemas, com esses fantasmas, eu uso isso, com esses gigantes dentro de si. Mas Deus nos dá autoridade para desfazer todas as tentativas do diabo, para a desconstrução da fé das nossas crianças. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser líderes fundamentados na palavra. Como nós precisamos hoje de líderes de criança que mergulhem um pouco mais, que deixem de ser tão superficiais. E quando eu falo fundamentados na palavra, eu falo que precisamos sim
será a resposta para todas as dúvidas desta geração. E as respostas para esta geração não estão nos meus achismos, não está naquilo que eu penso, não está naquilo que eu acho, está na palavra de Deus. Agora eu entendo que muitas vezes há uma dificuldade desse entendimento. O líder e professor de criança, ele tem que estar preparado em 3 áreas. Primeiramente, ele tem que estar preparado na área espiritual, amém? Amém. O líder de criança que negligencia a sua vida devocional é um passo para o fracasso. Por quê? Porque o céu se manifesta através do quê? Dos nossos bastidores. Tem líder que não ora, não jejua, não busca, não se santifica, passa meses e meses sem orar pelos alunos a qual ele é professor, não intercede, não ora, e chega lá no culto infantil, quer que as coisas aconteçam. Muitas das coisas que acontecem no culto infantil com criança são espirituais. Então nós precisamos estar sim preparados espiritualmente. Uma outra coisa, precisamos estar preparados teologicamente. Porque hoje em dia a geração que nós estamos trabalhando é uma geração que questiona, é uma geração que faz pergunta. Antigamente era, fique quieto, não pergunta nada, é imposto, é isso, não há liberdade nem para questionamento. Hoje não. Hoje nós estamos trabalhando com uma geração chamada geração F5 e geração Alfa. Depois procure lá na internet as características da geração Alfa e da geração F5. Mas é uma geração completamente conectada, é uma geração completamente digital, é uma geração que tem acesso a todas as mídias tecnológicas. Resumindo, é uma geração que não tem somente um tipo de alimento, uma fonte de alimento. Não é somente a sua história bíblica ou aquilo que você ensina que ele se alimenta. Hoje ele está se alimentando de muitos tipos de alimentos, alguns até que realmente vão trazer grandes prejuízos para o crescimento espiritual da criança. Mas nós temos que ser conscientes de que as crianças que participam do nosso culto, que participam da igreja, elas estão completamente conectadas, são os nativos digitais. Elas vêm com muita dúvida, com muito questionamento, e nós precisamos ser esse exército que tem a resposta de Deus para todas essas perguntas, amém? Precisamos estar fundamentados na palavra. Tem muitas crianças que estão crescendo. Eu falo muito sobre discipulado infantil, porque eu acredito que o discipulado infantil é uma estratégia que vai fazer o quê? Que vai ajudar na construção da fé da criança. Tem muitas crianças na igreja, principalmente na faixa etária de juniores, primários, que é uma idade ali dos 8 até os 10 anos, que se você pergunta quem é Deus, não sabe responder. Quem é o Espírito Santo também não sabe. Me explica o que é a Trindade, o batismo do Espírito Santo, sobre a doutrina da criação. E eles não sabem responder. Por quê? Porque infelizmente não foram orientados e treinados e discipulados e direcionados na construção da fé. Então realmente precisamos ser o quê? Fundamentados na palavra. Todo líder precisa estar preparado teologicamente, amém? Amém. Eu tive uma experiência tão interessante. Há uns 5 meses atrás, eu fui dar aula na escola bíblica dominical para a classe dos primários, e a lição era sobre a confusão das línguas da Torre de Babel. Eu levei todo o recurso, fiz ali toda a atividade pedagógica, a memorização de versículos, a história bíblica, e eu fui assim, achando, nossa, que aula que eu vou dar e tal. E eu dei aquela aula, eu senti assim, nossa, que aula que eu dei, né? Tudo preparadinho e tal, da maneira como tem que ser. Eu me senti assim e tal. E daí tive a triste ideia de perguntar: alguém tem alguma pergunta? E uma menina bem pequenininha, magrinha, levanta o dedo e diz: eu tenho, professor. E ela assim: pastor, a Torre de Babel foi a confusão das línguas, né? Sim,
Foi lá na Torre de Babel que houve a confusão das línguas, e houve a divisão dos povos. Tal. Eu disse, olha, prestou atenção na aula, né? Eu falei, sim, foi lá mesmo. Então, antes disso, todo mundo falava a mesma língua, né? Sim, antes disso, todo mundo falava a mesma língua. Então, eu tenho uma pergunta: qual era a língua que Adão e Eva falavam? Estou procurando até hoje. Alguns pastores me falaram qual é a língua e tal, mas o que eu quero responder é: como as nossas crianças, como essa geração está muito mais à frente às vezes que nós, não é verdade? Então, líderes de criança, nós precisamos realmente sermos líderes fundamentados na palavra, amém? E quando eu falo fundamentados na palavra, e que as nossas crianças precisam conhecer a palavra, por quê? Porque isso é determinante. Amanhã eu vou falar um pouquinho, né, de como usar métodos pedagógicos para ensinar doutrinas bíblicas, como usar a criatividade para ensinar doutrinas bíblicas fundamentais. Hoje eu só quero dizer que realmente precisamos ser líderes que tenham esse preparo, o preparo espiritual, o preparo teológico, amém? E o preparo pedagógico também é muito importante, não é mesmo? Tem gente que quer trabalhar com crianças como se estivesse trabalhando com adulto. Trata as crianças como se fosse adulto. E exige um certo comportamento que às vezes nem os adultos têm. E daí você quer trabalhar com criança achando que você vai entrar na escola bíblica dominical e vai estar todo mundo em silêncio. Não existe isso. Que você vai entrar no culto infantil e vai estar todo mundo quietinho. Não existe isso, né? E às vezes nós temos um comportamento, quando nós não falamos de que devemos estar preparados pedagogicamente, eu falo que nós temos que ter todo esse entendimento da estrutura, de como se processa, né, o ensino e a aprendizagem. Como eu vou trabalhar numa linguagem em que a criança vai entender princípios, às vezes, né, abstratos, mas que tem que sair do quê? Do abstrato para o concreto. Como nós vamos pegar doutrinas que ao nosso pensamento possam ser doutrinas fortes? Um dia atrás uma irmã falou assim: pastor, eu posso falar de doutrinas fortes para as crianças? Eu disse: meu Deus, doutrinas fortes? Como assim, irmã? Me explica um pouco. Eu posso falar de batismo no Espírito Santo, pecado, arrebatamento, céu. Irmã, isso é doutrina forte. Daí ela falou assim: pastor, porque às vezes quando a gente fala de pecado, de arrebatamento, essas coisas, as crianças se assustam. Eu falei: irmã, as crianças elas estão mais preparadas para ouvir e aprender a verdade do que muitas vezes nós para pregar esta verdade. O que falta é preparo pedagógico, não é mesmo? Então, às vezes, nós temos que ter esse discernimento. Só que eu percebo que tem muitas professoras que tratam as crianças como fossem adultos e querem ganhar, digamos assim, o controle da sala com uma teologia do medo. Se vocês não ficar quietos, vou chamar a mãe. Se não ficar quieto, vou chamar o pai. Se não ficar quieto, vou chamar o pastor. Se não ficar quieto, vou chamar o homem do saco. Aqui tem. Gente, eu cresci com medo do homem do saco, né? Mas é o que? A teologia do medo. Estão entendendo? Tempo atrás, 2 professores, um casal, foram dar aula lá na igreja, né? E daí chegaram lá e as crianças estavam conversando. Todos nós sabemos que quando nós levamos a criança para o culto infantil, para ela é 10 minutos de conversa, até ela ficar quieta, não é mesmo? Deus me deu uma estratégia: eu deixo conversar. Eu digo: 10 minutos, vocês podem conversar, podem falar o que aconteceu na semana, é o momento de comunhão. Eles ficam a semana toda sem se ver na igreja. Daí quando vem para a igreja, querem contar as coisas. Então deixa 10 minutos. Depois de 10 minutos, todo mundo quieto. Eles respeitam muito. Mas os professores não tinham esse entendimento. As crianças estavam conversando com muito. De repente ele apaga a luz. Quando ele apaga a luz, um berra, outro grita, outro chora. Ele acende a luz. E quando ele acende a luz, ele fala: assim será a volta de Jesus. Né? Vocês estavam esperando que eu ia apagar a luz?
Nisso, gente, um já estava chorando, berrando, outro já estava com ranho aqui, ó, tô brincando. Mas todo mundo já estava assim com medo, né? E tal, e berra, e grita, e chora, porque Jesus vai voltar. E vocês estavam conversando e tal, a teologia do medo, né? Depois de um mês, o mesmo casal foi dar aula de novo. E eu acho que eles chegaram com algum problema de casa, porque chegaram conversando. E as crianças tudo paradinhas. De medo de Jesus voltar, né? Tudo quietinho, olhando para ele. E eles não paravam de falar. O menino levanta o dedo e diz: se Jesus voltasse agora, hein, professor? Eu sei porque esse menino foi meu filho. Ele me contou. Mas como tem professor que trata a criança como se fosse adulto? Gera ali, vamos orar, meia hora de oração. Gente, quer trabalhar a espiritualidade da criança, já vai no meia hora de oração. Quer trabalhar a Bíblia com a criança, vamos ler o Salmo 119 aí, memorizado. O Salmo, não tem como. Então, quando eu falo que o professor tem que estar preparado espiritualmente, teologicamente e pedagogicamente, realmente ele tem que entender. Eu sempre defendo que tem muito líder de criança que quer trabalhar com criança sem conhecer a criança, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu sou chamado para o ministério infantil, eu quero conhecer a criança. Eu quero ver como Deus formatou a criança. Quais são as características da criança de 3 a 4? Quais são as características das crianças de 6 a 8? Como é que as crianças aprendem? Quais os recursos adequados para a faixa etária tal? De que maneira, né, se processa esse entendimento do ensino da aprendizagem? Como é a memória da criança? Como é, né, a criança, né, dentro do seu desenvolvimento físico, psicológico, congênito? Eu quero conhecer a criança, amém? Amém. Porque a falta de conhecimento, gente, me impede de eu servir da maneira como Deus realmente quer que eu sirva. Então tem muita gente que quer servir a criança, mas não se esforça. Não estou dizendo que você tem que fazer, né, um doutorado em psicologia infantil. Que bom que você faz, né? Se você puder, faça. Não estou falando que você tem que ter pós-graduação, né, em neuropsicopedagogia. Se você puder fazer, faça. Mas eu quero dizer que existem vários livros, várias maneiras. Hoje nós temos tanta ajuda da net, do Google, não é verdade? Pesquise, leia bons livros, busque entender como a criança, como Deus formatou a criança, busque entender como é a criança. A falta de conhecimento te limita, né, em que você possa servir com excelência ao Senhor. Quando eu não conheço algo, a falta de conhecimento me impede de eu trabalhar ou servir em algumas áreas específicas. Por exemplo, se vier aqui um pregador que fala inglês e precisa de um intérprete para que a igreja entenda a mensagem, não vai ser eu, porque eu não sei falar inglês. Então a falta desse conhecimento me impediu de eu ser usado por Deus nessa área específica. Agora, se vier um pregador que fala espanhol, pode ser eu, porque eu sei falar fluentemente espanhol. Então, quando eu domino um conhecimento, eu posso ser usado de maneira mais específica. Amém? Amém. O que tem de professora querendo trabalhar violência doméstica, violência, né, infantil, o que tem de professora querendo trabalhar sobre prevenção, mas não sabe nada sobre isso, não pesquisa nada sobre isso. Então, o que Deus quer dizer é que, como líderes, como um exército que Deus está levantando, que sejamos um exército cheio de conhecimento, amém? É aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Você poderia estar em outro lugar. Esse investimento que você fez na sua vida é que você está dizendo através dessa atitude: eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero me aprofundar para poder servir melhor ainda as crianças. Amém? Amém. Vamos resumir. Então, as características desse exército, cheio do Espírito Santo, fundamentados na palavra, movidos por uma visão de reino. Amém? Amém. Eu gosto muito disso, sobre os propósitos do ministério com crianças. Sabe por quê? Porque de cada 10 líderes, 7 não sabe definir
à luz da palavra de Deus, o ministério com crianças. Quando alguém pergunta assim, por que você trabalha com criança? Porque eu acho bonitinho, porque o amor é cuticute, meu Deus. Mas por que existe ministério com criança? Me prova, à luz da palavra de Deus, que o ministério com criança é relevante para a igreja de hoje. Me prova, através da palavra de Deus, o que Deus pensa em relação ao ministério com crianças. Então, de cada 10 líderes, 7 não sabem definir, à luz da palavra de Deus, a importância do ministério com crianças. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que Deus, Ele é apaixonado por crianças. E que Deus tem uma visão em relação ao ministério com crianças. Que existe um propósito pré-estabelecido pela palavra de Deus que nos fundamenta a nossa prática em relação ao ministério com criança. E o que eu digo é que nós somos movidos por esta visão. Não é uma visão da organização, da denominação, da nossa igreja, do nosso pastor, do nosso amigo, da nossa mãe, do nosso pai. Não, nós somos movidos pela visão de Deus. Amém? Amém? Amém. Nós somos movidos pelos propósitos de Deus. Nós somos movidos por esta visão de reino. E se existe um departamento na igreja que precisa ter uma visão de reino, é o departamento infantil. Porque no departamento infantil, no ministério infantil, não deve ter espaço para autopromoção, não deve ter espaço para discussões, não deve ter espaço para partidarismo, não deve ter espaço porque eu sou melhor do que você, porque eu canto melhor do que você, porque eu prego melhor do que você, porque eu tenho um recurso melhor do que você. Não tem espaço no ministério infantil para isso, porque o ministério infantil tem muitas dificuldades, e eu acredito que Deus está levantando um exército que tem a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo desejo, que é ganhar as crianças para Jesus. E que juntos nós somos mais fortes. Amém? Amém? Juntos nós somos mais fortes. Aquilo que eu não sei fazer, você sabe. Mas aquilo que às vezes você não sabe fazer, o outro sabe. Um é para cantar, o outro é para pregar, o outro é para fazer recurso, o outro tem habilidade que eu não tenho. Nós se completamos. Uns cantam, outros não. Uns sabem fazer coreografia, outros não sabem. Um gosta de evangelismo, outro gosta da área de educação cristã. Um gosta de dar aula na IBD, outro gosta de fazer EBF. Um gosta de estar no culto lá na salinha, outro gosta de sair na rua para evangelizar. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós nos completamos. Nós nos completamos nesta visão de reino. Nós nos completamos. É isso que nós temos que ter em mente. Deus quer levantar um exército que é movido, que é impulsionado pela uma visão de reino. Não vale a pena se não for pela uma visão de reino. Não vale a pena nem sair da nossa casa se não for movidos por essa visão de reino. E eu estava pensando sobre algo muito lindo, sobre, quando nós estávamos falando sobre exército, veio na minha mente Gideão. Eu estava lendo sobre Gideão, e Deus ministrando no meu coração, eu tenho 15 minutos, e eu estava pensando sobre isso. Quando o povo de Israel estava oprimido, quando o povo de Israel estava sobre o serviço, sobre a servidão dos medianitas, a situação estava um caos. Havia um declínio espiritual tremendo na nação de Israel. Havia fome, havia escassez, eles estavam oprimidos. Mas no meio de todo esse caos, Deus falou com Gideão. No meio de todo esse caos, Deus falou com Gideão. Deus se manifestou na vida de Gideão. E Deus diz assim: olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha que interessante.
Deus estava dizendo: eu sou contigo. Há uma guerra, há uma opressão, há uma batalha, há prejuízo financeiro, há prejuízo moral, há prejuízo espiritual, mas eu quero te dizer: eu sou contigo. Amém? Quando nós falamos de ministério infantil, há muitos obstáculos, há muitas dificuldades, muitas vezes há muita falta de apoio, há muita escravidão, há muita distorção do entendimento. Mas você vai parar, você vai desistir, você vai entregar, você vai ficar como vítima, você vai ficar com espírito de coitadinha, com espírito, de frustração? Não, você vai se levantar, porque a voz de Deus está dizendo: eu sou contigo. Amém? E Deus falou com Gideão: Gideão, eu sou contigo. E daí Gideão, no versículo 13, e na verdade essa passagem, ela está lá em Juízes, capítulo 6. E daí Gideão começou a dizer: Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio todas essas coisas sobre nós? E quando eu li isso, o Espírito Santo falou assim: quando olhamos para o nosso ministério com o olhar humano, nós somos limitados, nós somos neutralizados, nós desanimamos. Quando nós começamos a olhar para o nosso ministério com crianças, com os nossos olhos humanos, eu não tenho recurso, eu não tenho condições, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, é tudo eu sozinho. Quando eu começo a olhar com as desculpas, nós somos limitados. Mas nessa noite, exército de Deus, o Senhor está te dizendo: não olhe o teu ministério com o olhar humano, olhe o teu ministério com os olhos de Deus. Você não pode, Ele pode. Você não sabe, Ele sabe. Você tem pouca força, Ele te fortalece. Vem dEle. Quando nós olhamos para o nosso ministério com o olhar humano, nós somos limitados. E eu faço uma pergunta, o Espírito Santo me fez essa pergunta nessa noite: Jean, como você está olhando para o seu ministério? Como você está olhando? Como você está olhando? Eu estou tão fraco, eu estou tão limitado, esse é meu último congresso, esse é minha última EBF, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Gente, eu fiz o congresso, fiquei quase louca, tive que correr atrás de tudo, pai nenhum ajudou. Mas nessa noite o Espírito Santo está te falando: o que nós dependemos não é somente do apoio humano, nós nos movemos debaixo de uma voz diretiva de Deus. Se Deus mandou, se Deus chamou, se Deus falou, nós descansamos naquilo que Deus diz. E Gideão estava falando sobre isso. Olha que interessante. Mas quando Gideão deu a desculpa, Deus diz assim: Gideão, vai nessa tua força, porque tu vais livrar Israel. E Deus diz assim para Gideão: porventura não sou eu que estou te enviando? Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Aleluia, Jesus. Atrás de cada chamada existe a voz de Deus. Aleluia. Atrás de cada chamada existe a voz de Deus. Nós somos impulsionados pela voz de Deus. Nós estamos em obediência à voz de Deus. É isso que nós devemos entender. Atrás de cada chamada existe a voz de Deus. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, que coisa forte é o ministério com crianças. O ministério de criança é algo que te consome. Tu acorda pensando em criança, anda pensando em criança, vai numa loja e diz: nossa, ainda vai para usar na pregação de criança. Você come falando de criança, almoça falando de criança, toma café falando de criança.
deita, dorme e sonha com criança. Então, meu Deus, que coisa forte. E Deus falou algo muito sério, que ministério tremendo. E Deus diz assim: olha, Jean, o nosso ministério, teu ministério, é como se fosse o teu DNA. Olha que coisa forte. O teu ministério é como se fosse a tua marca registrada. Está em ti. Eu posso me mudar para qualquer cidade, eu posso ir para qualquer lugar, eu posso ir para qualquer lugar. O meu ministério é a minha marca registrada, ele é meu DNA, ele vai junto comigo. Tem diferença de ministério e cargo. Tem muita gente que recebe um cargo do pastor, e daí vai lá, como é receber um cargo, ele vai dizer: a hora que eu quiser eu entrego, vou fazer uma experiência. Daí vai lá, não gosta de trabalhar com criança, não, né? O pai e a mãe passaram lá, não deram bom dia, ele diz: não gostei de trabalhar com criança. Vai até o pastor: pastor, está aqui o meu cargo, quero devolver o meu cargo. Cargo não dói, tu devolve, não dói. Agora o ministério, eu não consigo devolver. Sabe por quê? Porque ministério vem de Deus, é Deus que dá. Nós somos até tentados a devolver, somos até tentados em parar, somos até tentados em desanimar. Aí nós pensamos: não, esse é o meu último ano, não, vou parar. Daí você vem para o congresso, você vê uma criança chorando, você vê uma criança recebendo algo de Deus, você já tem o tema do próximo congresso, você já tem o uniforme, você já tem a decoração. Isso é o que é isso? É ministério. Ministério dói, ministério sangra, ministério produz lágrimas, ministério produz aflição. Mas Paulo estava dizendo para Timóteo: suporta, 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 suporta. Sabe por quê? Porque é ministério. Deus falou algo forte comigo. O teu ministério é como se fosse o teu DNA, é a tua marca registrada. E Deus disse assim para mim: o teu ministério foi planejado no céu. Gente, quando Deus disse isso para mim, abriu a minha visão espiritual. E eu parei de murmurar, eu parei de reclamar, eu parei de ficar vítima. Eu disse: meu Deus, o meu ministério é como se fosse o meu DNA. Ele foi projetado no céu. E sabe o que isso quer dizer? Que o meu ministério, ele foi projetado na eternidade. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo projetou o meu ministério. O meu ministério não foi projetado pelo homem, o meu ministério não foi projetado pela minha igreja, o meu ministério não foi projetado pela minha líder, pelo meu líder. O meu ministério foi projetado no céu, na eternidade. Jeremias, eu te dei como profeta para as nações. Jeremias, abre tua boca. Sabe por quê, Jeremias? Desde o ventre da tua mãe eu já tinha um projeto. Nós estamos gerando profetas. Amém? E Deus disse: olha, então teu ministério é como se fosse teu DNA. Ele foi projetado no céu. E daí Deus disse algo muito mais forte para mim. Ele disse: o teu ministério é como se fosse o teu DNA. Ele foi projetado no céu e manifestado na terra através dos teus dons, talentos, aptidões pessoais. Não tem quando alguém chega para você e diz: como você tem paciência para trabalhar com criança? É porque o seu ministério é seu DNA. Ele foi projetado no céu e manifestado na terra. Deus te capacitou com dons, aptidões pessoais, com criatividade, com o seu jeitinho, da sua maneira. O seu ministério foi projetado no céu. Eu tive muita dificuldade para aceitar esse direcionamento de Deus para o meu ministério. Eu me considero um bom fruto
de ministério com criança. Eu vou encerrar falando isso. A minha tia me ganhou e me discipulou quando tinha 8 anos de idade. E com 16 anos eu fui para a igreja. Com 18 anos eu fui para a obra missionária. E o que se espera de um pastor assembleano, solteiro? Não pode pastorear a igreja. Vai evangelizar. E eu comecei a implantar igrejas através de crianças. Trabalhei na Argentina, no Paraguai, só com ministério infantil. Era isso que eu podia fazer no campo de missões. Quando eu era quase o patrimônio histórico da minha igreja, eu me casei e fui para o campo de missões, Portugal. Fiquei 8 anos em Portugal. Meu filho nasceu lá. Voltamos para o Brasil. Então eu fiquei 16 anos pastoreando igrejas de adultos. Pastor convencional, como um bom pastor assembleano, dirigindo igrejas, essa dinâmica. Mas um dia eu estava na Secretaria de Missões, nunca me esqueço. O meu pastor chegou, olhou bem para os meus olhos e disse: Jean, a tua chamada é para crianças. Deus está chamando para trabalhar com crianças. Quando ele disse assim para mim, eu olhei bem para ele e disse assim: pastor, eu não vim aqui para trabalhar com criança, não. Eu sou um pastor, eu vim aqui para dirigir a igreja. E ele falou assim: tu me respondeu errado. Eu falei: tá, pastor, como é que eu tinha que te responder para o senhor? Tu tinha que responder: estou disponível. Quantos estão disponíveis? Quantos estão disponíveis? Mas eu falava: eu não vou trabalhar com criança. Sabe por quê, gente? Porque eu dizia assim: sou pastor há 16 anos. Se eu voltar a trabalhar com criança, todo mundo vai dizer assim: olha lá o Jean das crianças. Eu era conhecido quando era solteiro, o Jean das crianças. Ah, é o Jean das crianças. Eu falei: meu Deus, ninguém vai me respeitar, ninguém vai mais me chamar de pastor. Eu quero, mas não quero mesmo. E eu dizia assim: olha como eu dizia, gente, eu vou começar do zero de novo. Eu trabalhava com criança quando eu era missionário. Agora sou pastor. Não, vou começar do zero. Não vou não. Daí o meu pastor disse assim: vou te dar 1 semana para te orar. Sim, nem vou orar, já tenho a resposta. É não. É não. E era não mesmo, gente. Quando ele falava assim: ah, Deus falou no meu coração que pastor Jean vai trabalhar com criança, eu me senti envergonhado. Ele dizia assim: mas como? Tem 2.000 pastores na minha convenção e eu vou trabalhar com criança? Não vou mesmo. Não vou. Estava decidido. Mas um dia, durante a semana, eu fui tomar café, acordei e fui tomar café com a minha esposa. E quando eu fui tomar café com a minha esposa, ela olhou bem para mim assim: amor, eu tive um sonho. Quando ela falou: amor, eu tive um sonho, eu falei: pronto, conta o sonho. Eu sei que Deus queria falar comigo, porque Deus usa muito a minha esposa para falar comigo. Ah, amor, o sonho era o seguinte: que tu estava dirigindo um carro. Pronto, dirigir carro é igreja, é obra. E eu estava do teu lado. Pronto, claro, tu me acompanha na obra, tá? Eu tenho a interpretação, né? E esse carro, amor, ia muito lento, muito lento, muito lento. Não se desenvolvia, não se desenvolvia. E nós fazíamos um esforço, não se desenvolvia. Mas de repente, tu tomou uma decisão. Tu pegou uma alavanca, ela fez assim, pegou uma alavanca assim, quando tu puxou, o nosso carro começou a subir. E ele subiu para cima da igreja de Joinville, que era a minha igreja. E nós víamos a igreja, todos os obreiros assim, ó. E o nosso carro não andava mais, amor. O nosso carro fazia assim, ó. E ele falou assim, e ela terminou de contar o sonho, olhou bem para os meus olhos, falou assim, botou dentro da minha cara e falou assim: agora eu vou falar contigo não como tua esposa, eu vou falar contigo como mulher de Deus. Deus está mandando você dizer sim para o teu chamado. Naquela hora eu recebi uma cura de inferioridade. Eu disse: é mesmo, gente, olha como eu sou ignorante. Eu estou olhando numa posição humana, numa posição de igreja. Não, eu vou dizer sim para o chamado de Deus, vou dizer sim para o chamado de Deus, não importa o que os outros dizem. Eu tinha uma promessa na minha vida, lá no campo de missões. Eu tinha passado por uma perseguição. E Deus usou uma irmã dizendo: olha, tá, fez uma promessa assim: eu sou o Senhor teu Deus.
que vou soprar o teu nome na tua nação, e tu serás conhecido. Quando eu disse sim para o chamado de Deus, na outra semana eu recebi um telefonema. Alô, é o pastor Jean Porto? Eu falei, sim, não é aquele que prega nos Gideões. Já falei logo. Não é o pastor Jean das crianças. Como eu já tinha recebido a cura, eu falei, sim, sou. É porque nós temos um convite para te fazer, queremos te convidar, nunca esqueça, Mato Grosso do Sul, te convidar para vir fazer uma capacitação aqui e tal. Falei, como é que a irmã soube, na minha existência? Ela falou, alguém soprou o teu nome. Sabe o que é que eu entendi? Que quando nós dizemos sim para o chamado de Deus, as promessas de Deus se cumprem na minha vida. Cada cidade que eu viajo, cada lugar que eu vou, cada pessoa que diz, pastor, eu te conheço vendo lá os teus vídeos, o Espírito Santo me diz, é porque você disse sim para o teu chamado. E quando eu digo sim para o chamado de Deus, as promessas de Deus se cumprem na minha vida. A minha família é abençoada. Deus amplia a minha influência. Deus faz coisas que eu nem imagino. Não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor, não. É porque eu entendo que vale a pena se submeter à vontade de Deus e dizer sim, sim, sim. Quem sabe teu esposo não te entenda, mas diga sim. Quem sabe a tua família não te entenda, diga sim. Quem sabe o pessoal diz, é perca de tempo trabalhar com criança, mas diga sim. Quem sabe, homem trabalhando com criança, homem sim, serve as crianças, diga sim para o teu chamado, e coisas grandes vão acontecer para a glória de Deus. Queria orar? Podemos orar? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Já é 9h30 e temos que terminar. A presença de Deus é a garantia da nossa vitória. Escuta isso. A presença de Deus é a garantia da nossa vitória. Quando nós vamos olhar, o pastor vai orar especificamente por esses pedidos, porque eu quero orar por você que é líder, que está aqui nesta noite. Você foi motivado pelo Espírito Santo em fazer a inscrição para esse seminário. Quem sabe você nem podia estar aqui, mas você está aqui porque Deus te convocou, Deus te chamou, e você está aqui. E nessa noite o Espírito Santo está te dizendo, diga sim para o teu chamado. Feche seus olhos, levante as suas mãos para os céus e diga sim, eu digo sim para o meu chamado. Um exército se levanta e nós estamos aqui preparados para responder a este chamado. A voz do Deus Todo-Poderoso, a voz do comando, Ele é o nosso general, e nós dizemos sim para este chamado. Senhor, eu oro por cada irmã, eu oro por cada irmão que aqui está. Eu peço que a tua bênção esteja sobre a vida de cada líder, sobre a vida de cada professor, sobre a vida de todos aqueles que aqui estão. Nessa noite nós reforçamos o nosso pacto, a nossa aliança, em dizer sim para o nosso chamado, em dizer sim para aquilo que o Senhor tem gerado na eternidade. Nós não seremos felizes se nós não cumprirmos com aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós nos submetemos à tua vontade, ao teu querer. Nós dizemos sim para o teu chamado. Nós dizemos sim. Oh Deus, nos capacita, nos orienta, nos enche de autoridade, nos enche de unção, nos dá estratégia, nos dá projetos para que teu nome seja glorificado. Nós dizemos sim para o nosso chamado, em nome de Jesus, amém e amém. Quero passar para a direção, pastor, para a irmã, pode vir. Quantos vão dizer sim para o chamado de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu só dizer para vocês, eu trouxe um material, discipulado infantil, capacitação para professores e líderes de criança, e uma apostila Educando Filhos para a Eternidade. Esse material você pode usar para treinar as suas equipes lá na sua congregação. Os 3 livretos, R$20. Daí se vocês, eu trouxe bem pouco, daí se quiser está aqui, tá bom? Que bom, né? Ouvir a voz do Senhor, estar atento. Nós só podemos agradecer a Deus por essa primeira noite, pelo que o Senhor preparou para